Hebreus capítulo 6, versículos 17 ao 19, diz assim: Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu. Há uma bênção que muitas vezes passa despercebido para a maioria dos crentes, e isso é uma grande tristeza, e isso é que as promessas de Deus nunca falham. As promessas de Deus nunca falham. Esse é o nosso tema de hoje. Nós vamos falar sobre as promessas de Deus que nunca falham. Nós estamos iniciando o ano, já está bem encaminhado, e nada melhor então do que a gente se apoderar desta poderosa bênção, essa verdade que precisa ser entendida, aplicada, confiada e vivida. Eu quero começar com uma pergunta. O que Deus não pode fazer? O que Deus é incapaz de fazer? Não me refiro ao fazer no sentido de realizar alguma coisa, mas dentro do seu caráter, do seu comportamento, da sua personalidade, o que é impossível Deus fazer? Embora Deus seja onipotente, seja todo-poderoso, existe sim, dentro da sua própria natureza, certos limites impostos ao que Deus pode fazer. Eu vou citar alguns exemplos rapidamente do que a Bíblia fala que Deus não pode fazer. Deus não pode, por exemplo, ser tentado pelo mal. É o que diz Tiago 1, versículo 13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então Deus não pode ser tentado pelo mal, e só de quebra aqui como um bônus está dizendo, quando eu, você, nós somos tentados, não vamos colocar a culpa em Deus. Falar, é Deus que está fazendo isso. Não, não é Deus. Se não é Deus que tenta, quem pode nos tentar? Bom, tem o mundo, a nossa carne e o diabo. Mas Deus a ninguém tenta. Anyway, continuando. O que mais Deus não pode fazer? Deus não pode negar a si mesmo. Como nós lemos em 2 Timóteo 2, e o versículo 13. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Então mesmo quando você e eu somos infiéis, Deus nunca vai ser infiel para conosco, apesar da nossa infidelidade para Ele. E continua dizendo, não pode negar-se a si mesmo. Uma vez que nós somos comprados e pertencemos a Deus, uma vez que o próprio Deus, Espírito Santo, está habitando em nosso coração, como que Ele vai negar a si mesmo? Nós temos uma participação divina em nosso ser. Então Deus não pode negar a si mesmo. Não pode negar a si mesmo na sua palavra, nem a si mesmo na sua natureza dentro de nós. Mesmo nós sendo infiéis. Enfim, isso derruba por terra a questão de perder a salvação. Não, porque se eu for fiel, e se eu perseverar, e se eu blá, 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 blá. Aqui está dizendo que mesmo quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel. Porque Ele não pode se negar. Porque Ele habita em nós, nós somos salvos, Ele habita em nós. O que mais Deus não pode fazer? Deus não pode cansar-se. Nós lemos Isaías 40, versículo 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, é insondável o seu entendimento. Então Deus não cansa. Deus nunca vai deixar de agir porque está cansado, ou porque se esqueceu de você, seria negar a si mesmo. Se Deus esquecer de nós, Ele está negando a si mesmo. Deus nunca vai estar cansado para não poder nos ajudar, e Ele não pode ser tentado pelo mal para fazer mal ao seu povo e a nós, os crentes. Então Deus não pode mentir, Deus também, nós vamos ver, Deus não pode mudar. Então Deus não pode quebrar
uma promessa, Deus não pode quebrar uma aliança, Deus não pode quebrar alguma promessa que ele falou, porque isso seria negar a si mesmo. E ele não cumpre, ele não deixa de cumprir porque está cansado. Então, existem coisas aqui que Deus não pode fazer, que traz uma base, um alicerce para a nossa segurança eterna. Nós não podemos perder a salvação, nós não seremos deixados, abandonados por Deus, porque como Jesus falou, Ele nos comprou, Ele nos carrega nas marcas, na sua mão, no seu lado, Ele carrega as cicatrizes do preço da nossa salvação, da nossa compra. Mas hoje eu quero falar 3 coisas específicas que nós não abordamos ainda, mas 3 coisas que aumentam a nossa certeza e a confiabilidade que nós devemos ter e sempre ter nas promessas, porque as promessas de Deus nunca falham. Olha comigo para Hebreus, capítulo 6 e versículo 18. Nós vamos ver aqui algo que eu mencionei de passagem alguns instantes atrás. Isso é que Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. Por quê? Por 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Nós lemos isso agora há pouco, e tem uma frase aqui no meio que deixa explicitamente claro, se houvesse alguma dúvida, é impossível que Deus minta. É impossível que Deus minta, porque não só é da sua natureza, não só verdade é da sua natureza, Deus é a verdade. Ele é a verdade. Nós lemos isso no versículo 18, por 2 coisas imutáveis. Que coisas imutáveis são essas no versículo 18? Bom, essas 2 coisas imutáveis são mencionadas no versículo anterior, no versículo 17, que são a sua promessa e a sua imutabilidade. Versículo 17, vou ler de novo aqui. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa. Então são 2 coisas. É a promessa que ele faz e a sua imutabilidade. Ou seja, ele fez uma promessa e ele diz que ele não pode voltar atrás. Deus é incapaz de mudar, Deus é incapaz de mentir. Então nós temos a certeza absoluta. E Deus fez um juramento, como nós lemos aqui, se interpôs com o juramento. Então ele faz um juramento, uma promessa. E essa promessa é baseada na sua imutabilidade. Então cada promessa feita na palavra de Deus, ela será cumprida 100%. O povo de Deus foi prometido a terra prometida. O povo judeu nunca, em momento algum na sua história, possuiu a plenitude da terra prometida. Conquistaram parte, ocuparam parte, mas nunca ocuparam ela completamente. Isso nunca ocorreu. Não porque Deus se cansou, não porque Deus é infiel, não porque Deus mentiu, não porque Deus é incapaz, não porque ele se cansou, mas não foi cumprida a promessa por desobediência e incredulidade do povo judeu. Mas a sua promessa, mesmo assim, vai ser cumprida, porque ele fez essa promessa a Abraão e a refez a Isaac e a Jacó. Então a promessa vai ser cumprida, ainda não foi, mas vai ser cumprida. Quando, pastor, vai ser cumprida? Porque no Oriente Médio está bagunça, é guerra. Outros países tomaram o que seria a terra prometida e está uma bagunça muito grande. Quando vai acontecer? Bom, vai acontecer quando Jesus for o rei. E Jesus vai ser o rei durante o reino milenar. Depois do arrebatamento, 7 anos, vai ter tribulação na terra. Ao fim dos 7 anos, Jesus vai voltar e vai estabelecer o seu reino. E é nesse reino milenar que toda a extensão completa da terra prometida estará ocupada pelo povo judeu. Então a promessa não foi cumprida, mas será cumprida. Toda promessa de Deus vai ser cumprida. Por quê? Porque ele não pode mentir. A sua promessa, ela vai ser realizada, seja lá o que for. Então nós temos que entender e confiar nesta grande verdade. Tito 1, versículo 2 diz assim: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Deus que não pode mentir, ele é incapaz, é algo que Deus não pode fazer. Deus pode fazer muita coisa, mas ele não pode mentir. Isso está fora da sua natureza. Recusa
em acreditar nisso, tem uma consequência muito séria, que talvez nós não percebamos. Mas lá em Hebreus 10, versículo 26 e versículo 27, nós lemos assim: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. O que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte: se nós como crentes voluntariamente pecarmos, sabendo da verdade, não está dizendo aqui que vai perder a salvação, está dizendo assim que não resta mais sacrifícios pelos pecados, ou seja, não há mais o que fazer, porque nós vamos então receber o salário do pecado. Não, aqui não está falando de salvação, tá? Mas é justamente isso, é a expectação horrível do juízo. O crente desobediente, ele vive debaixo dessa expectação do juízo. Ele vive como se fosse uma nuvem. Já viu em desenho quadrinho, a pessoa está andando e tem uma nuvem que a segue e está chovendo só em cima dele? Pois é isso aqui. Quando o crente peca voluntariamente, agora é uma escolha. Ele tem uma nova natureza, ele tem uma escolha. E quando ele escolhe pecar voluntariamente, sabendo que aquilo é errado, então não resta mais nada, mas tem aquela, a palavra aqui, a certa, horrível expectação de juízo. Ou seja, é saber que a qualquer momento o martelo vai bater. A qualquer momento a vara vai descer. Por quê? Porque você está pecando sabendo que é errado e voluntariamente escolhendo fazer. E para apaziguar e para mitigar essa expectação horrível, muitas vezes o crente começa então a se entorpecer, a se drogar, não com substâncias ilícitas, mas com o próprio pecado. Ele começa a se afastar cada vez mais e mais. Ele sabe que não pode buscar refúgio em Deus para aliviar sua consciência. Por quê, pastor? Porque ele está voluntariamente pecando, sabendo que é errado. Então, se eu sei que é errado e eu estou escolhendo pecar, não adianta ir para Deus, que Deus vai dizer: você sabe o que você tem que fazer. Você sabe a escolha que você fez. Você sabe que você precisa arrepender, ou seja, mudar. Mas eu escolhi voluntariamente o pecado. Então eu não vou encontrar alívio aqui, porque aqui só vai ter Deus dizendo: mude, se arrependa. Então eu vou cada vez mais e mais para o outro lado, buscando alívio, buscando mitigar aquela expectação horrível de juízo, o que torna-se um ciclo vicioso, porque você vai se afastar cada vez mais e mais e mais de Deus. E vai fugir sempre mais e mais da solução. Então aqui, quando fala que Deus não pode mentir, é em relação às suas promessas, mas também é em relação ao juízo, ao julgamento. Quando Deus fala que o salário do pecado é a morte física, financeira, relacionamentos, saúde, tudo. A morte em todos os seus sentidos. Quando Deus fala que o salário do pecado é a morte. Não há exceção. Mas é que no meu caso, não tem seu caso. É que as minhas circunstâncias, não tem circunstâncias. Pecado é pecado, é pecado. Mas é porque... Esquece, não tem porquê. Pecado é pecado. Você pode ter um peso maior a carregar devido às circunstâncias, eu entendo. Eu posso ter situações que vão tornar a minha cruz mais pesada que a sua cruz, eu entendo isso. Mas não muda o fato. Deus não pode mentir e o salário do pecado é a morte. E o que decide o que é pecado não sou eu, pastor, nem você, é Deus, a sua palavra. Então, Deus não pode mentir sobre as suas promessas, isso é maravilhoso. Nós podemos confiar e depender e descansar nas suas promessas, mas também não pode mentir quando ele diz que a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte.
quando haverá uma expectação horrível de juízo, é o que vai ter. Sempre está vivendo olhando assim, ó, esperando vir o juízo. É isso que está dizendo. Então nós temos que entender que Deus não pode mentir nem sobre suas promessas e nem sobre a sua palavra e as consequências do pecado, da desobediência, da rebeldia. Isso não muda. Que se mudasse, Deus estaria mentindo. E nós acharmos de alguma forma que isso não aplica-se a mim, é basicamente dizer que Deus mentiu. Porque Deus prometeu uma coisa e não foi. Deus disse uma coisa e não foi. Não há palavra nenhuma que sai da boca de Deus que vai cair por terra. Seja uma promessa de bênção, seja uma consequência do pecado. Não há. Deus não pode mentir. O que mais Deus não pode fazer? Vamos para Malaquias, capítulo 3. Malaquias 3, versículo 6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Essa segunda característica é interligada com a última que nós vimos, que é que Deus não pode mentir. Deus não pode mentir e também Deus não pode mudar. Que nós lemos aqui em Malaquias. O Senhor não mudo. Eu, o Senhor, não mudo. Está dizendo, eu não mudo. O que era verdade 100 anos atrás, é verdade hoje. O que era verdade 12.000 anos atrás, é verdade hoje. O que era verdade 6.000 anos atrás, é verdade hoje. Deus não muda, sua palavra não muda, a verdade não muda. Deus é imutável. Deus, ele é perfeito. Essa é o princípio e o motivo porque ele não muda. Porque ele é perfeito. Algo que é perfeito, se você mudar, ele não é mais perfeito. Se algo é perfeito, se você for além, não é mais perfeito. Se você ficar aquém, não é mais perfeito. Se for para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, qualquer variação do perfeito perde a perfeição. Então Deus não pode mudar pelo simples fato que ele é perfeito. Não tem o que mudar em Deus. Eu vou usar um termo de futebol aqui. Em time que está ganhando, você não muda. Por quê? Porque está ganhando. Está perfeito. Deus não pode mudar, porque qualquer mudança o tiraria da posição de perfeição. Qualquer necessidade de mudança revelaria que ele não é perfeito. Então Deus não muda. Deus não mente, Deus não muda. A sua imutabilidade é baseada no fato que ele é perfeito. Deus é incapaz de mudar devido à sua perfeição. Tiago 1,17. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Não tem mudança e nem sombra. Ou seja, nem cheiro, nem pensamento. Não tem uma grama, um pó, nada. Zero chance de mudança. Deus não muda. Podemos confiar nisso. Hebreus 13, versículo 8, versículo bem conhecido. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Não, sabe o que é, pastor? É que nós precisamos atualizar. Porque a Bíblia é um livro antigo. Sim, antigo. E Deus é o mesmo antes, hoje e eternamente. Não há por que mudar. Não é porque a cultura muda, mas o coração do homem não muda, o diabo não muda, Deus não muda, a condição humana não muda. Essa moda de querer atualizar, essa moda de querer mudar, é daí que vem as tantas versões bíblicas que nós temos, ou devo dizer, perversões. Em português eu não sei exatamente, mas são uma dúzia. Em inglês são mais de 100. E eu perdi as contas, isso alguns anos atrás eram mais de 100 versões. E todas elas propondo atualizar, mudar, tornar mais nada. A palavra de Deus, ela é eterna, ela é perfeita. Não tem que estar atualizando, mudando. Não, é que nós precisamos pintar as paredes de preto. Porque o poder está no preto.
Temos que mudar a música na igreja, temos que colocar tambores e gelo seco e luz piscantes e grupos de dança para se rebolar aqui na frente, porque é isso. Deus não muda. Deus não muda. Se você viesse para o nosso culto 20 anos atrás, ele seria essencialmente a mesma coisa. Certa vez um pastor dos Estados Unidos veio aqui, estava pregando uma conferência missionária, se não me engano, e alguém da igreja perguntou para ele: pastor, qual a diferença do culto na sua igreja para o culto aqui na igreja, a nossa igreja? O pastor falou: nada, só que em português, mas o culto é o mesmo. Ah, pastor, então nós temos o quê? Uma igreja americana? Não. Que o culto na igreja lá na Inglaterra é a mesma coisa. O culto da igreja de Portugal, na Irlanda, Canadá, no México, todos os países onde já estive, eu já preguei, o culto é igual ao nosso culto. Por quê? Porque não precisa mudar aquilo que é perfeito. Não estou dizendo que a igreja é perfeita, estou dizendo que nós somos perfeitos, mas a música, essa música que usamos, a música ela é perfeita, não tem que estar inventando modinha. Samba cristão, forró cristão, pagode cristão, funk cristão. Gente, isso é como encher esse copo aqui de cachaça e falar: você quer cachaça cristã? Delícia. Quem quiser provar depois é água, viu? Para não achar que eu estou... Deus não muda, você não tem que estar inventando modinha. Tem que estar inventando coisas. Que Deus não muda, não há variação. Se Deus é fiel a você no passado, pense nisso. Deus vai ser fiel para você no futuro. Se Deus foi fiel bastante para lhe salvar, Deus é fiel bastante para lhe preservar e lhe abençoar e lhe suprir e cuidar. Se você pode depender nele pela sua salvação eterna, você pode depender dele, a sua alma eterna, por que não pode depender nele de outras coisas? Por que dizer, não, para isso eu vou depender de Deus, mas para isso aqui eu vou fazer do meu jeito? Não faça isso. Deus não muda. Ele é o mesmo Deus que lhe salvou. Ele é o mesmo Deus que criou e trouxe o seu povo. E o fato que existe um povo de Israel hoje é um atestado ao fato que Deus não muda. E ele fala isso aqui no texto de Malaquias, onde ele diz: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Se Deus mudasse, ele teria tido motivos e mais motivos para ter acabado com o povo de Israel. Ele falou: sabe por que vocês, filhos de Jacó, você, Israel, sabe por que vocês não são destruídos? Que eu não mudo. Eu prometi para Abraão, eu fiz uma promessa, eu não mudo. E apesar da infidelidade, da rebeldia, de tudo o que aconteceu, vocês não são consumidos. Por quê? Porque eu não mudo. Então Deus não muda, nós podemos confiar nele em tudo, não em algumas coisas, mas em todas as coisas Deus não muda e é digno da nossa confiança. Ele é fiel para nos salvar com o Evangelho, então tudo mais na sua palavra também é verdade, não é mentira e não muda, é confiável e digno da nossa confiança. Terceira coisa, vamos para Isaías capítulo 55. Promessas que nunca falham. Por quê? Porque Deus não mente, Deus não muda. E por último, Deus não pode fazer mais uma coisa. Deus não pode pensar como nós pensamos. Olha o que fala aqui o versículo 9 de Isaías 55. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come. Interessante que Deus aqui, ele menciona no versículo 9, que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos, os caminhos mais altos que os nossos. Aí logo em seguida, no 10, ele trata de duas coisas. Uma é a providência divina sobre a chuva que cai, que brota, a erva brota, produz. Aí fala sobre a semente do semeador e o pão que come. Na nossa sociedade,
mudou um pouquinho as coisas. A gente olha a previsão do tempo para saber se vai pegar chuva quando for trabalhar, for para a escola, for resolver um problema. Mas naquela época, falta de chuva era morte. Falta de chuva era uma colheita destruída. E quando a colheita era destruída naquele local, era fome. Hoje não. Não está chovendo aqui, tem caminhões, trens, navios, traz alimento dos outros países, do outro lado do mundo. Tem muita coisa que a gente compra no supermercado, vem de outros países que a gente nem sabe. Vem da China, vem do Paraguai, vem, enfim. Naquela época não. Ali você plantava, ali chovia, ali crescia, e quando não chovia, era fome. E ninguém aqui se preocupa muito se vai comer. Alguém aqui não comeu hoje? Foi o que eu pensei. Alguém aqui não comeu ontem? Alguém aqui tem uma sombra de dúvida que não vai comer amanhã? A gente nem pensa sobre isso. Mas a verdade é que no frigir dos ovos, a coisa principal que mais deveria ocupar a nossa mente e preocupação é o que eu vou comer. Sociedade e sistema que vivemos, isso não é um problema. Que tem supermercados e lojas abarrotadas com alimento, você pode comprar com dinheiro, você compra sem dinheiro. Ticket de refeição. Você pode botar no cartão, dar um cheque sem fundo. Nem existe cheque mais, né? Mas enfim. Se eu vou comer hoje ou amanhã, isso não passa pela cabeça de ninguém aqui. Amém, graças a Deus. Mas a realidade, se você frigir os ovos, tirar todas as camadas, o que eu vou comer é algo que ocupa. Eu acho que um dos problemas de ingratidão e falta de devoção a Deus é justamente essa rede de segurança que existe hoje no mundo moderno, onde comida é relativamente abundante e relativamente acessível a todos. Não tem no Brasil ninguém passando fome. No sentido de estar literalmente malnutrido e morrendo de fome. Não é grande perigo. Mas quando era um tempo em que havia, as pessoas dependiam da chuva. Eles olhavam para o céu. Quando via chuva, hoje a gente fala, oh, não, vai chover, vai estragar o meu programa, vai estragar o piquenique, eu vou dar um rolê de bicicleta, de moto, e não vou poder mais. Te reclama, vai sujar tudo, vai ser lama. Nessa época, quando chovia, era amém, obrigado Senhor, está chovendo. O irmão André, lá em União, quando chove, ele não fica chorando. Ele fica, eita, chuva! Por quê? Porque lá ele está crescendo um monte de coisa, cultivando um monte de coisa. Tá? O sogro da Gabi também, meu genro, quando chove, oba! Eles estão gostando quando chove. A gente não, quando chove. Então aqui, quando Deus faz essa alusão à chuva e a semente para o semeador, por quê? Porque você vai colher e vai plantar de novo para ter mais. E depois termina dizendo o quê? O pão ao que come. Deus coloca comida na sua mesa. Porque Ele não muda, porque Ele é fiel. Podemos confiar nele. De algum modo, Deus vai tomar conta de você. Podemos confiar em Deus. Ele não muda. Ele não mente. Ele é confiável. E muitas vezes nós damos crédito a outras coisas que não sejam Deus. Sorte, azar. Não, pastor, quem coloca comida na mesa sou eu, é o meu trabalho. Sim, e quem te deu esse trabalho? Quem te deu habilidade para esse trabalho? Quem te deu condições para esse trabalho? Foi Deus. Então, no final da história, é Deus que supre tudo. E Deus é digno de confiança e as suas promessas nunca falham. Nunca falham. Mas muitas vezes os crentes agem como se Ele falha. Nós escolhemos não confiar nele, decidimos fazer do nosso jeito, achando que não, mas se for do jeito de Deus não vai ser tão bom. Vai ser muito bom. Sempre é melhor fazer a vontade de Deus. Então deixe que Deus decida o que por Ele já foi decidido.
não sei se eu compartilho esse pensamento com alguém, mas eu não gosto muito de escolha. Estou falando de escolha em termos de liberdade, fazer escolhas morais, não é essa escolha, mas a vida é cheia de escolha. Eu tive um choque quando fui morar nos Estados Unidos, anos atrás, e na Inglaterra é assim, você entra numa loja e fala, por favor, quero um sanduíche de queijo. Os caras vão lá e te dão um sanduíche de queijo. 2 fatias de pão e queijo. Foi o que você pediu? Foi. Ok, beleza. Aí você chega nos Estados Unidos. Eu quero um sanduíche de queijo. Que tipo de pão? 4, 5 tipos de pão. Ok, eu quero pão tal, pão integral. Ah, tá. Qual tipo de queijo? Queijo. Tem queijo suíço, tem cheddar, tem isso, tem aquilo, tem defumado, tem não sei o que, tem... Ok. Que tipo de alface, que tipo de tomate, que tipo de molho, que tipo de... Eu falei, gente, quanta escolha! Me dê um bendito sanduíche de queijo, por favor. É muita escolha. Eu estou dando um exemplo exagerado. Mas na vida existem coisas que Deus já escolheu para você e eu. Se Deus já escolheu, deixa quieto. Deixa quieto. Uma vez a irmã Simone e eu, faz muito tempo aqui em Maceió, a gente, acho que morava aqui ainda, e a gente parou numa barraquinha no beiro da estrada, estava indo para algum lugar, e a irmã Simone queria, acho que era um pacote de salgadinhos, uma coisa assim, que ela parou, falou, por favor, você tem salgadinhos? Ah, sim, tenho. Aí ela falou, você quer qual sabor? Queijo ou presunto? Ah, tanto faz qualquer um, não. Queijo ou presunto? Ah, tá. Queijo. Ah, só tem de presunto. Por que você não começou com isso? Só tem de presunto. Então, assim, o quanto possível, o que Deus já decidiu, deixe quieto. Porque Ele não mente, Ele não muda. Ele nos ama. Ele nos salvou. Ele quer o nosso bem. Então por que eu vou mudar a escolha que Ele fez para mim? Mas mesmo assim, Deus nos dá o poder da escolha. Em certo modo, para nos testar, para nos provar. Ele diz, provai e vede que o Senhor é bom. Quando nós provamos e confiamos e agimos e obedecemos Deus, nós vamos constatar que Deus é bom. Deus é bom. Eu venho fazendo isso há décadas e eu posso testificar que Deus é bom. Eu digo mais, eu não mereço a metade da bondade que Deus tem mostrado para mim. Mas Deus é fiel, Deus é bom. Eu não mereço, mas Deus é bom. Deus é bom. Nosso Deus não é apenas o alfa, também Ele é o ômega. Deus não é só o alfa, quer dizer, o que começa. Ele é o ômega, é o que termina. O que Ele começou, Ele pode terminar. O que pode entrar no caminho é as nossas escolhas. Mas nós podemos confiar nos seus planos, que são melhor do que os nossos. Descansar na sua fidelidade, pois ela não muda. E apegar-nos às suas promessas, porque Ele não mente e elas nunca falham.